Bom, e a gente continua falando sobre saúde, em especial você, vovô, vovó, familiares que estão aí nos assistindo. É sempre bom a gente estar ligado, porque com a chegada da terceira idade, alguns cuidados se tornam cada vez mais necessários e frequentes. Com os ossos não é diferente. Você já ouviu falar, né? A osteoporose acomete muitas pessoas idosas devido ao alto risco de fraturas. E esse é o assunto do nosso quadro Primeiros Socorros de hoje. Está conosco o socorrista Paulo Viana e o médico ortopedista Alexandre Borba, que vão tirar as nossas dúvidas a respeito da osteoporose. Você pode mandar sugestões para o quadro pelo nosso WhatsApp, 99588-2374. Qual o tema que você quer que a gente aborde aqui no quadro Primeiros Socorros? Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, vamos começar. Paulo, peço licença para começar com o doutor Alexandre, para a gente primeiro entender o que é a osteoporose, doutor. Osteoporose, na realidade, para a gente ser bem didático, é a fragilidade óssea, o momento do envelhecimento em que existe um processo de fragilidade óssea, que resumidamente faz ocorrer uma fratura num momento que não deveria ocorrer. Por exemplo, aquela senhora em casa que vai arrumar uma cama, botar um lençol e faz uma fratura vertebral, ou aquela senhora que tropeça na rua numa queda simples faz uma fratura do punho. Isso é a osteoporose. Doutor, o senhor usou agora exemplos de mulheres, senhoras, né? Sabe-se que em mulheres a doença é mais frequente devido à perda óssea após a menopausa. Mas no caso dos homens, hoje tanto se fala da andropausa, também pode ser associada, de certa forma, os homens também correm esse risco. E existem outros fatores além da menopausa ou a andropausa? Exatamente. Hoje em dia a gente tem uma tendência a pesquisar a osteoporose também na população masculina. O ponto de corte seriam homens a partir de 70 anos de idade e realmente esse trabalho junto com o urologista de investigação de andropausa é bastante importante. Existe uma série de causas de osteoporose secundária, mas sem dúvida nenhuma a osteoporose primária predomina. Mas a alteração no metabolismo de cálcio e vitamina D, alteração em relação à paratireoide, um hormônio chamado paratormônio, também está envolvido nessa parte de osteoporose secundária, entre outras causas que existem também. Bom, o número aqui assusta, né? São registradas quase 9 milhões de fraturas por osteoporose, de acordo com a Federação Internacional da Osteoporose. Pensando nesse índice preocupante, doutor, quais os cuidados que a gente deve tomar quando se tem ou se há suspeita de osteoporose? Há alguma forma de se prevenir antecipadamente, né? Já, por exemplo, na fase adulta, antes de chegar, né, na fase onde somos idosos? E existe tratamento hoje disponível, tanto preventivamente quanto durante o período onde se identifica a osteoporose? Sem dúvida, os dados são bastante alarmantes. O último dado que a gente tem em termos de Brasil estima em torno de 125 mil fraturas por ano de quadril, que é uma fratura potencialmente fatal. O que a gente sempre orienta é que desde o início, principalmente no caso da mulher, que é a maior população envolvida, que pratique bastante atividade física, tenha uma ingesta rica em cálcio, vitamina D, para fazer um bom pico de massa óssea que ocorre por volta dos 30 anos. Depois, é claro que tem que manter cuidados gerais, mas principalmente fazer revisão periódica com a sua ginecologista, com o seu ortopedista. A partir de 65 anos na mulher é importante que faça densitometria óssea para ter esse acompanhamento e trabalhar com a prevenção. No momento que foi identificada a osteoporose, ou, que é um conceito novo, no momento que ocorra alguma fratura por fragilidade, que são essas fraturas que eu relatei no início da nossa conversa, necessariamente deve ser instituído o tratamento. Bom, o quadro se chama Primeiros Socorros, então agora vou acionar o Paulo, né? Infelizmente, se acontecer em casa com um senhor, com uma senhora, o que a gente deve fazer naquele primeiro momento? Os primeiros socorros. Depois eu passo para o doutor em um segundo momento. Mas no momento da emergência, houve uma queda, houve uma fratura, enfim. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer naquele primeiro momento? Bom, a primeira conduta, então, né, é avaliar ali aquele idoso, tá? Se aquela fratura vem acompanhada ali de sangramento, tá? Se o sangramento
sangramento é intenso, tá? Fazer compressão, então, ali no local ali do sangramento, tá? Chamar, então, uma emergência, né? Pedir ajuda ou levar, então, esse idoso até uma emergência, porque daí entra aquela questão, né? Se, de repente, naquele momento não tem nenhum veículo de emergência disponível ali, ou esse idoso está num lugar, né, onde não tem acesso à ambulância ou até mesmo não tem sinal ali de telefone para chamar até mesmo o socorro, né? Então daí entra nesses casos então da gente pegar esse idoso e levar até um pronto-socorro, né? Exceto isso então, né, suspeitou então que esse idoso, né, teve uma queda, né, e está com uma fratura, né, até mesmo de fêmur, né, ou alguma outra fratura ali no corpo, né, deixa então esse idoso aonde está ali no chão, né, e aguarda a chegada do serviço de emergência. Perfeito. Tá? O que não fazer? Algumas pessoas, por exemplo, no caso de uma fratura exposta, podem imaginar em tentar colocar o osso de volta, né, para dentro do corpo. Enfim, isso é indicado para um leigo, por exemplo, Sim, fazer? Isso não é indicado, né, Bives? Então, né, suspeitou, né, que esse idoso, né, tá com uma fratura, então nada então de tentar colocar então esse osso no lugar, tentar endireitar ali, né, essa fratura. Tá? Porque isso só vai piorar ali, se agravar o problema, tá? Também não oferecer ali nenhum tipo de medicamento, tá? Líquidos ou até mesmo alimento, claro, exceto então orientado pelo médico, né? Se de repente esse familiar ou esse cuidador, né, entrou em contato com a central médica, né? E o médico ali orientou, né, as primeiras condutas ali, né? Daí sim se administra, né, conforme prescrição médica, tá? Sim. Não administra nada para essa pessoa, né? Algumas pessoas podem tentar colocar gelo no local. Isso pode ser indicado ou é melhor não colocar gelo? Tudo vai depender ali, né, né, conforme ocorreu essa fratura, tá? Se for uma fratura exposta, tá, é melhor então não mexer ali no local, tá? Se for de repente uma fratura ali que não é exposta, tá? Pode até mesmo colocar o gelo ali, né, enrolado ali num pano, numa toalha ali para não queimar a pele até a chegada então do serviço de emergência. Bom, doutor, depois da chegada do serviço de emergência, o idoso já foi atendido naquele primeiro momento. O que se deve fazer para a sequência dessa fratura que provavelmente, como a gente estava conversando, foi causada ou foi, né, gerada por uma situação de osteoporose? Isso é bastante importante porque, estatisticamente, a maior parte das fraturas ocorrem no momento que a pessoa tem o diagnóstico de osteopenia, que não é uma doença, mas sim um aviso que está evoluindo para um processo de fragilidade óssea. Estatisticamente, porque nós temos mais pessoas com osteopenia do que com osteoporose. Então, é muito comum no dia a dia, no consultório, às vezes o paciente diz, não, doutor, eu fiz a minha densitometria e deu tudo bem, deu osteopenia. Não é bem assim. A osteopenia, associada a alguns fatores de risco, já devem ser tratadas como osteoporose, exatamente para que a gente evite essa primeira fratura. E nos casos que já ocorreu a fratura, que a gente consiga trabalhar instituindo o tratamento para evitar a segunda fratura. Estatisticamente, metade dos pacientes que chegam numa emergência com a fratura de colo de fêmur, que é a fratura mais fatal que existe, tiveram antes, entre aspas, um aviso, uma fratura prévia, uma fratura do punho, uma fratura do ombro ou uma fratura vertebral, um achatamento de uma vértebra por osteoporose. Nesse caso da fratura do fêmur, popularmente as pessoas sabem que é muito perigosa esse tipo de fratura, mas por que, doutor? Porque essa fratura vai debilitar bastante o idoso. Para a gente ter uma ideia, 20% dos idosos que fazem uma fratura de fêmur proximal, como a gente chama, que é o quadril, de uma forma popular, evoluem para óbito em 1 ano. E desse grupo, 80% deixa de ter a qualidade de vida que tinha anteriormente. Porque vai ocorrer um processo de perda de massa muscular, esse idoso vai ter dificuldade para sair do leito, para voltar a deambular. Muitas vezes fica alguma dorzinha residual, por melhor que possa ser a cirurgia do colega que presta esse atendimento. Então, realmente é um tipo de fratura que consome demais a saúde do idoso. Sim. Por isso, deve ser evitada e fazer essa prevenção primária da osteoporose, ou seja, antes de ocorrer a primeira fratura. Bom, já que a prevenção é tão importante, doutor, quais os exames que a gente precisa estar atento e a partir de que idade a gente deve monitorar?
Sendo de forma bem didática, mulheres com certeza acima de 65 obrigatoriamente têm que ter um exame, homens acima de 70 anos. No caso de acontecer na mulher, principalmente pós-menopausa, qualquer uma daquelas fraturas que eu mencionei antes, que indicam fragilidade, punho, ombro ou achatamento vertebral, deve procurar imediatamente um ortopedista para já instituir o tratamento. Perfeito. E outra coisa que eu gostaria de frisar é que muitas vezes se pensa que o tratamento para osteoporose é cálcio. Doutor, estou tomando cálcio. Não é bem assim. O tratamento de osteoporose, na verdade, é um tripé, que é a atividade física bem feita, bem orientada por um bom profissional, fisioterapeuta, educador físico, a reposição de cálcio e vitamina D como forma de melhorar o metabolismo ósseo, mas o único tipo de medicação que realmente diminui o risco de fratura são as medicações que alteram o metabolismo ósseo, que é o alendronato de sódio, o residronato de sódio e outras que tem no mercado, mas essas são as mais conhecidas. Inclusive o alendronato existe disponível na rede pública, ou pelo menos é para ter disponível, que já consegue fazer o tratamento e reduzir esse risco de uma nova fratura ou até da primeira fratura, que seria o ideal. Bom, é sempre bom a gente frisar, né, Paulo, que esse quadro busca ajudar as pessoas que estão em casa, especialmente o vovô e a vovó que está nos assistindo, e também as famílias. E a gente indica que a Canoas Day Home, que é uma empresa especializada em cuidados para idosos e pessoas a partir dos 50 anos, dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada. Isso é muito importante para as famílias que estão procurando atendimento qualificado para cuidar do vovô e da vovó e tentar evitar qualquer tipo de acidente, que a gente tanto insiste aqui, que devem ser tomados todos os cuidados para que isso não aconteça, e até mesmo atividades preventivas. Além de um atendimento domiciliar, que eu estou citando aqui para ajudar as famílias, e assistência gerontológica, a Canoas Day Home oferece curso completo de cuidador de idosos, uma excelente oportunidade para você ingressar no mercado de trabalho ou reingressar no mercado de trabalho, porque você já sabe, o IBGE já nos mostrou os números. Daqui para frente a gente vai ter cada vez mais idosos na nossa população aqui no Brasil, e lá por volta de 2039 os idosos vão ser mais idosos do que, por exemplo, jovens, crianças, e por isso a gente precisa de profissionais qualificados. Então anote aí, a Canoas Day Home Soluções Gerontológicas e de Saúde fica na rua Tiradentes, 130, sala 106, bem no centro de Canoas. Muito fácil o acesso. Para mais informações, atenção famílias, vovô, vovó, você pode acessar o site canoasdayhome.com.br ou então ligar 51 9987 36863 ou 513785-6467. Eu insisto, famílias que estão procurando ajuda, estão procurando profissionais qualificados para cuidar do vovô e da vovó, e você que está procurando se qualificar para entrar no mercado de trabalho, uma das profissões que mais cresce no Brasil. Não é verdade? Cuidador de idosos é uma das profissões que mais cresce. Está formando profissionais praticamente a cada ano. São milhares de profissionais que o Paulo ajuda a formar junto à Canoas Day Home, não é verdade, Paulo? É isso aí, Bives. Então, cada vez cresce mais o número, né, de idosos no nosso estado, no Brasil, né, é mundial. E a Canoas, então, está ali sempre, então, preparando, né, esse cuidador, formando esses profissionais, então, para melhor, então, atender, né, esses idosos lá, né, cuidadores qualificados, né, com carinho, né, para atender, então, essa população. Esse é um detalhe muito importante. Além do conhecimento técnico, o carinho é fundamental para cuidar do vovô e da vovó. Por isso, a gente agradece a Canoas Day Home pelo serviço que prestam para a nossa sociedade, para as nossas famílias. Bom, quero agradecer, em primeiro lugar, o doutor Alexandre Borba, médico ortopedista. Seja sempre bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E da mesma forma, na semana que vem, agradeço hoje a presença e já espero para a semana que vem, Paulo Viana e o quadro Primeiros Socorros. É isso aí, Bives. E até a semana que vem. Tchau, se cuidem.